concurseira, eu sou o professor Valdeci Lopes, é um prazer estar aqui com vocês na Qualis Concursos e hoje nós temos como objetivo discutir e entender o tema que vai abordar a diferença entre fato, tese, opinião e argumentação. Lembrando, só dando um toque para a turma de raciocínio lógico de filosofia, que quando a temática, quando a abordagem quando formos falar sobre argumentação, nós não vamos permear no campo da análise de proposições, de conclusão, ou seja, nós não vamos viajar naquela questão de raciocínio lógico, tudo bem? Nós vamos nos prender apenas na entender a diferença entre esses itens e compreender a aplicabilidade deles na construção de um parágrafo argumentativo, de um texto dissertativo. Combinado? Então vamos lá. Então, antes de começar o conteúdo propriamente dito, fica o convite para que você nos acompanhe pelas redes sociais. Aqui estão os canais pelo YouTube e também pelo Instagram, tanto da Qualis Concurso como o meu. Fica o convite. Vamos lá ao conteúdo, meus caros e caras colegas. Então, o objetivo, como já dito, é que nós vamos procurar entender a diferença entre fato, tese, opinião e argumento e também reconhecer os erros comuns que ocorrem na produção de um texto dissertativo quando não há domínio em relação desses termos citados. Então, qual é o convite que eu deixo aqui para vocês? Que procurem entendê-los, entender a diferença entre esses itens, que a partir daí, com esse domínio, nós não vamos cometer alguns erros que são bem comuns quando não dominamos, quando deixamos de usar um elemento ou usamos demais outro elemento. E para facilitar, eu procurei agrupar essas informações para facilitar a nossa compreensão. Então, comecemos pela tese e o fato. Vamos entender primeiro o fato. O fato, ele é a contextualização de um assunto. E ele não é contestável e também não precisa ser defendido. Como assim, Valdeci? Não estou entendendo. Vamos ver um exemplo aqui. Eu trouxe um tema que é a descriminalização do aborto no Brasil. Sabemos que é um tema delicado, difícil para se discutir, né? Uma vez que envolve religião, filosofia, ciência, o direito, ou seja, sabemos que é delicado. Mas o objetivo nosso aqui, nesse momento, não é defender ou ser contra ou ser a favor, e sim entender. O que é o fato em si? Nesse recorte que eu trago aqui para vocês, nós temos aqui alguns números. Veja nessa primeira informação aqui que nós temos que o que nós temos aqui? Há uma estimativa de 250 mil internações por ano no SUS relacionado ao aborto induzido. Depois aqui nós temos 2.000 mulheres perderam a vida por este motivo nos últimos 2 anos, segundo estimativa, e assim por diante, né? Nós temos aqui uma série de números que são fatos, são indiscutíveis, estão aí por si só. Não há o que dizer contra ou a favor. Então, o que nós podemos perceber? Que o fato está relacionado a um ocorrido, a uma informação presente no texto de apoio ou no nosso conhecimento de mundo. Quando nós nos deparamos com uma proposta de redação que é acompanhada por textos de apoio, é importante que, ao ler, nós possamos interpretar quem são esses elementos os quais nós vamos discutir. Sabemos que quando encontrarmos dados estatísticos, notícias ou alguma informação mais concreta, nós vamos identificar que são os fatos presentes ali naquele recorte. Tudo bem? Vamos agora ao próximo item. Agora vamos observar a relação fato e tese. Vimos que o fato está relacionado a algo concreto, a algo não contestável. Agora, a tese, ela está relacionada à opinião. Cuidado, a tese ainda não é a opinião em si. Ela vai desencadear a opinião, tudo bem?
E por desencadear a opinião, ela é contestável, porque eu posso concordar ou não com a sua opinião. E ela precisa de defesa. Veja que há uma nuance tão grande aí entre esses elementos que causam uma certa confusão. Mas vamos procurar observar cuidadosamente que vem a ser a tese. Vamos entender a tese como um problema a ser defendido. Veja, quando eu tenho aqui o item tese para ser discutido, eu tenho uma observação. O aborto é uma questão de saúde pública. Veja, quando eu digo que o aborto é uma questão de saúde pública, eu estou trazendo um problema a ser discutido. Eu ainda não estou defendendo, eu ainda não opinei se eu sou contra ou a favor, se eu acredito ou não. Por si só, ele é uma questão de saúde pública e ponto. Eu tenho que posicionar-me depois. E veja, ele é um problema e será uma tese. Ele é um problema e por ser um problema é uma tese. E o próximo que nós temos é a gravidez indesejada. É um problema que pode ser discutido. Outro problema, a prática clandestina é uma das principais causas de mortalidade. Mais uma problemática. A dignidade da pessoa humana e o direito à vida. O aborto é um crime à vida e contra os registros da Bíblia Sagrada. Milhares de mulheres morrem anual ao se submeterem ao aborto em clínicas ilegais. Vejam que todos esses elementos, eles são passíveis de opinião e também eles são contestáveis, porque eu posso ir de encontro à sua opinião. Mas o que eu gostaria que você entendesse? Que essas teses, elas são as problemáticas e por ser um problema, surgirá a opinião de cada um. Então vamos lá para a opinião para entender melhor. Veja, quando nós falamos de opinião, nós estamos diante de um juízo de valor. É um enunciado que está relacionado a uma preferência. Ela surge de fatores menos conscientes, como os gostos. Então eu posso gostar de X, você gosta de Y. A minha preferência política é uma, a sua preferência é outra e assim por diante. É um ponto, uma opinião, é um ponto de vista e eu não tenho como tentar mudar essa sua opinião. É o seu gosto e pronto, indiscutível. Agora observe que a reflexão, o argumento, ele exige uma reflexão crítica. Ele exige, ele surge de uma análise, ele surge de um raciocínio lógico e ele surge de uma informação a respeito de um assunto. E observe que os argumentos, eles são discutíveis. E as opiniões não são. Eu não tenho como discutir se você gosta de X e eu gosto de Y. Acabou. Agora, quando você tenta defender você gosta de X e você vai defender X, ok, o que eu posso... Quando você vai defender, aí nesse momento eu poderei concordar ou discordar de você. Porque agora são seus argumentos, que eles são passíveis, né, de uma... dependendo de como você vai defender esse elemento, eu posso concordar ou discordar de você. Vamos entender o argumento a partir de exemplos. Veja, o argumento ainda relacionado ao aborto no Brasil, eu tenho uma lista aqui de argumento a favor e argumento contra a proposta de descriminalização. O argumento encontrados para o contra. Vejamos quais são os argumentos que a pessoa pode tentar defender. O Brasil não está preparado para tal questão. O sexo seria cada vez mais irresponsável, né, caso seja descriminalizado. Existem os métodos contraceptivos, porque determinada pessoa não usou, né? Deus deu a vida, só Ele pode tirar. Cada um deve arcar com as consequências de seus atos. Mesmo um filho indesejado, os pais acabam amando e cuidando dos filhos, eles amadurecem
e se tornam mais responsáveis. Gente, vejam, o que eu trago aqui para vocês são argumentos encontrados para o contra a descriminalização, e o que eu estou também mostrando é que esses argumentos, como o nosso objetivo é apenas entender o que são argumentos, eles não estão sendo defendidos ainda. Isso será assunto para um outro encontro. Nesse momento eu estou observando a argumentação, tudo bem? Então veja, aqui estão os argumentos contra, né? Vamos observar quais são os argumentos a favor. O argumento a favor, a pessoa pode dizer, olha, eu defendo, eu acredito que tem que ser descriminalizado. Então, é um direito da mulher ao controle, cuidar do seu próprio corpo, autonomia da mulher, algo a ser decidido pela mãe, questão de saúde pública, o governo não pode interferir nas decisões pessoais, algo a ser decidido entre os pais, de foro íntimo, menor risco de morte à mãe, caso a descriminalização, índice a mortalidade da mãe diminui, rejeição da criança pelos pais, a criança não deve nascer se não for bem-vinda, sofrimento da criança pelo despreparo dos pais, situação de desamparo da criança. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que, tanto para o contra ou para o a favor, nesse momento nós ainda não temos o processo de defesa desses argumentos. Porque na construção do texto, da redação, o que nós deveremos observar? É que o parágrafo ele precisa apresentar a tese, que nós já sabemos o que é. Na tese nós temos o quê? Um problema a ser discutido. Esse problema eu posso afirmá-lo por meio de um fato. Ou seja, esse problema é relevante, eu quero defendê-lo, eu quero discutir na minha redação, e aqui estão os números relacionados a essa problemática. Apresento esses números. Só que aqui, até então, eu tenho uma tese e tenho os fatos, que são os números que vão aprová-los. Eu preciso defender esse meu ponto de vista. E para defendê-los, o que eu vou utilizar? Argumentos fundamentados. E você me pergunta, bom, e a opinião? A opinião é o meu posicionamento. Na minha construção, é algo interessante agora a gente pensar um pouquinho sobre a opinião, porque ao corrigir redações, nós percebemos que eu, particularmente, ao corrigir as redações, e claro que os meus colegas da área também, nós percebemos que um dos maiores erros, ou seja, o erro mais comum, é o candidato, ele traz o fato, nesse fato ele já percebe-se qual é junto com as teses, já percebe-se o ponto de vista dele, mas ele prende-se à opinião, ele traz, ele fica todo o parágrafo apresentando as problemáticas relacionadas àquele assunto que ele vai defender, mas não traz a argumentação. A resposta é conhecendo mais sobre o assunto. A resposta é bem simples, né? Parece uma resposta bem simples, mas na prática é complicado. Então, quanto mais temos conhecimento de mundo, mais poderemos entender o seu funcionamento. Podemos entender melhor a sociedade, entender a história, entender a ciência e tudo ao seu redor. Então, é importante que para podermos construir as nossas opiniões com conhecimento de causa, exige um percurso, exige um esforço. E esse percurso é correr atrás. Quando você, meu caro, você se deparar com um determinado assunto de seu interesse, ou algo que você ainda não conhece o suficiente, leia mais, pesquise, vá atrás de diferentes opiniões. Você não tem que ficar somente na opinião do que é contra ou do que é contra porque você também é contra. Você precisa observar as opiniões diferentes
de diferentes autores, é claro, que é por meio dessas opiniões divergentes que você vai começar a construir argumentações. E sobre os mais variados temas. Eu falei dos temas de seu interesse, nem só do seu interesse. É interessante que você corra atrás dos temas os quais você não tem conhecimento e dos que estão aí na mídia o tempo todo, né? Assim vai ficar, com essa busca, vai ficar mais fácil você ter mais domínio. Vai ficar mais fácil quando você buscar diferentes opiniões, você não terá apenas o conhecimento de uma opinião, que é aquele que pensa igual a você, também de outros. Gente, é óbvio que não existe uma verdade absoluta. E por isso mesmo, a verificação de bons argumentos é construída através da lógica, que é aquele assunto que eu falei no início, nós não iríamos tratar dele, né? O argumento ele deve estar relacionado a uma ideia apresentada, e é bom lembrar que o argumento ele ultrapassa o senso comum, né? Ele ultrapassa o clichê e as ideias prontas. É bom lembrar também que muita gente tem opinião sobre tudo, mas poucas constroem argumentos sólidos sobre elas. E isso aparece nas redações. Por falta de exercício, por falta de prática, por falta de leitura. E então esses argumentos, esse conhecimento sobre tudo e a não construção de argumentos sobre isso vai causar uma grande diferença nos textos dissertativos. Aquele que tem uma construção de ideias sólidas, com bases em várias fontes de leituras, de conhecimento de mundos, e aquele que só traz aquela opinião sobre tudo, aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Mas a argumentação, que é bom, não aparece. Então fica a dica, né? Boas leituras, acompanhar, sempre procurar. Aí você fala, poxa, mas o que são boas leituras? É algo tão subjetivo. Boas leituras quando eu falo dessa maneira, a maneira como você lê qualquer informação. Uma leitura com um olhar crítico. A boa leitura não qualificando o conteúdo, mas sim o ato, como você ler. Uma leitura com concentração, com busca de respostas a partir de uma reflexão crítica. Então, por esse caminho, você construirá bons argumentos. Bom, espero ter ajudado nesse encontro de hoje. Conforme falei, o objetivo seria entender esses elementos e saber que para conquistar o sucesso em uma boa produção de texto, dominando todos eles, a construção do argumento, ela exige mais que isso, mais que simplesmente saber o conceito deles. Em um próximo encontro, discutiremos e trabalharemos mais a fundo a relação, a argumentação com todos esses elementos discutidos. Sucesso, bons estudos, obrigado pela oportunidade mais uma vez e até a próxima.